livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo de número 9, que nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da sua lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Queridos, embora seja um texto bastante conhecido, eu quero parafrasear rapidamente aqui essa história, este ocorrido, para entrarmos bem dentro daquilo que o Espírito de Deus quer falar ao nosso coração. O texto nos conta, meus queridos, a história de um homem valente, um homem guerreiro, um homem que era chefe do exército do rei da Síria. E este homem chamado Naamã era um homem valente. A Bíblia diz que Deus havia dado a ele muitas vitórias, muitas conquistas nas suas guerras. E em uma das batalhas em que ele estava travando com o povo de Israel, ele trouxe cativo uma menina e essa menina foi servir como empregada, como escrava na sua casa ali com a sua esposa, dando ali para o serviço doméstico. E meus amados, a Bíblia continua nos contando que Naamã, sendo aí com este currículo tão vasto, este homem valente, este homem guerreiro, este homem que havia conquistado várias guerras, várias batalhas, onde Deus havia operado grandemente, entregado nas mãos dele várias conquistas. Mas a Bíblia deixa bem claro que com tudo isso, Naamã era um homem leproso. Aquele homem que sempre se armava, sempre colocava as suas armaduras para sair para o combate, para as guerras, mas quando ele voltava para casa com a sua conquista de guerra, trazendo ali os despojos, trazendo consigo a vitória das suas batalhas, mas quando ele entrava para dentro da sua casa, que ele tirava, quando ele se despojava ali das suas armaduras, o seu corpo estava totalmente tomado pela lepra. Era uma guerra que Naamã não conseguiu vencer. Ele venceu tantas guerras, tantas batalhas, mas esta guerra estava derrotando Naamã. Naamã não conseguia vencer esta guerra. Essa guerra que consumia o seu corpo físico. Esta guerra que trazia consequências terríveis para a sua vida. E ele não conseguia vencer esta batalha. Mas logo ele toma conhecimento através dessa menina que foi trazida como escrava para dentro da sua casa, para os serviços domésticos. Ele escuta aquela menina dizer: ah, se o meu Senhor soubesse que lá na minha terra existe um profeta, ele seria curado da sua lepra. E a Bíblia continua nos contando, meus amados, que logo que Naamã escuta, toma conhecimento destas palavras, ele ali na necessidade, na ânsia e totalmente tomado por aquelas palavras, confiando de que agora ele iria conseguir vencer esta batalha, ele corre até o rei, ele vai diante do seu Senhor e declara todas aquelas palavras, e o rei então encaminha Naamã, dando a ele ali uma carta de recomendação, aonde esta carta seria dirigida para o rei de Israel, e ali o rei deixa bem claro para o rei de Israel, o rei da Síria deixa bem claro naquela carta, que ele purificasse, limpasse Naamã de toda a sua lepra. E a Bíblia nos conta, meus amados, que Naamã então, ele prepara vários presentes em ouro, em prata, em vestes. Ele coloca ali na sua carruagem todos estes presentes, levando ali consigo e também a carta de recomendação daquele rei, o seu Senhor. E ele então caminha até Israel. Quando ele chega ali diante do rei de Israel, entregando aquela carta, o rei temeroso, o rei então achando que aquilo era um pretexto, uma ameaça para que novamente viesse contra ele toda aquela nação em guerra novamente. E ele desesperado
desesperado, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e ele começa então a entrar em grande desespero e pânico, quando agora entra em cena o homem de Deus, o profeta do Senhor. E ele então diz para aquele rei de Israel: por que você está desesperado? Por que você está temendo? Manda ele vir ter comigo. E ele vai saber que há profeta em Israel. Que autoridade, né, meus queridos? Que poder. Oxalá nós pudéssemos ter essa mesma autoridade, essa mesma convicção que aquele homem de Deus. E então, naquele momento, meus queridos, Naamã vai ter com Eliseu, o profeta, o homem de Deus. E ele vai levando todos os seus presentes. Aquela carruagem estava tomada dos presentes que ele havia preparado: ouro, prata, vestes reais, vestes lindas, presentes agradáveis. Ele vai então em direção à casa do profeta. Quando ele para na porta da casa do profeta, note bem, meus amados, quando ele para ali na porta, eita glória, aquele homem, ele já sai de casa, tomado pela expectativa da cura. Quando ele sai da sua casa com aquela carta de recomendação vinda do seu Senhor, o seu carro, seus cavaleiros, a sua carruagem tomada pelos presentes que ele estava levando, ele já estava ali, meus amados, caminhando em cima de uma expectativa, crendo que agora ele iria vencer aquela guerra. Ele iria vencer uma guerra que há muito tempo ele estava travando. Agora chegou o momento dele conseguir a sua vitória. E ele para agora na porta da casa do profeta. A Bíblia nos conta, meus queridos, que quando ele parou ali, Eliseu, o profeta, o homem de Deus, nem sequer abriu a janela da sua casa. Não abriu a porta, não fez nenhuma festa, não fez nenhuma recepção. Ele simplesmente mandou que o seu servo Geazi fosse até Naamã e dissesse apenas uma palavra. Naquele momento, amados, a palavra que foi declarada, a palavra que saiu da boca do profeta, era que Naamã fosse até o Rio Jordão e se mergulhasse 7 vezes naquelas águas. 7 vezes foi a ordem do profeta, a ordem de Deus pela boca do profeta, que se mergulhasse naquelas águas e ele então seria purificado da sua lepra. Naquele momento, meus amados, quando Naamã recebe esta palavra, todas as suas expectativas, todas as expectativas que ele trazia consigo foram todas por terra, foram frustradas. E ele agora começa a declarar: eu imaginei, eu pensei, eu achei que ele iria sair para fora, ele viria, ele estenderia suas mãos sobre o leproso, ele colocaria as mãos nas lepras e eu seria curado. Eu imaginei que ele viria pôr as mãos sobre a minha vida, sobre as lepras. Meus queridos, eu quero parar aqui e falar algo muito importante para os nossos corações. Muitas vezes nós somos sucumbidos na nossa fé quando nós começamos a alicerçar a nossa fé dentro de uma expectativa. Mas a nossa fé, meus amados, guarde isso no seu coração. Ela não é regida em cima de expectativas. Ela é regida na confiança no nosso Senhor. A maneira como que as coisas vão acontecer, o trajeto, a forma como tudo vai acontecer, pertence ao Senhor. Muitos são aqueles que hoje estão frustrados na sua vida espiritual, porque caminhou sempre em cima de uma expectativa, não em cima de uma fé na pessoa de Cristo Jesus. As expectativas, meus queridos, ela traz, ela aflora, ela mostra o nosso lado eu, o nosso lado de querer resolver as coisas à nossa maneira. A expectativa, meus amados, ela bloqueia a nossa visão de fé, porque quando nós criamos as expectativas, nós desfocamos para o alvo da fé, porque Deus é quem tem o controle, a forma e os meios de como Ele vai agir dentro da circunstância, da situação em que nós estamos colocando diante dele.
E é sobre isso que Deus quer falar conosco nesta noite. Naamã, meus amados, naquele momento, ele foi frustrado, porque toda a sua expectativa não estava no que a menina havia declarado. A menina disse lá na casa da sua senhora: "Ah, se o meu Senhor fosse até Samaria, minha terra, e conhecesse o profeta, ele seria curado da sua lepra." Agora, olha o que Naamã fez. Naamã, ele foi até o rei. Ele criou uma expectativa onde ele foi até o seu senhor, a autoridade máxima sobre ele, e ele então pensava o quê? Eu vou até ele, ele vai me dar uma carta de recomendação, e eu vou até Samaria, eu vou até Israel, e ali a coisa vai discorrer. E ele então, amados, começa a fazer todo um trajeto dentro de uma expectativa. Ele leva a carta e ainda leva os presentes. Há muitos, meus amados, que ainda hoje pensam que a nossa fé, a nossa vida cristã, ela é conduzida, meus amados, que conseguimos fazer barganhas com Deus. Tem muitos bargueando aí com Deus. Ah, eu vou fazer para Deus fazer. E nós vivemos, muitos estão caminhando desta maneira. Naamã, ele estava ali querendo comprar a sua cura. Mas Deus, conhecedor dos corações, ele já tinha trazido uma palavra para o seu profeta. Quando Eliseu, ele fala: "Deixa ele vir ter a mim, e ele vai saber que há profeta em Israel." Deus já havia trazido para o coração de Eliseu uma palavra, porque Deus já conhecia o coração de Naamã. E naquele momento, quando ele recebe aquela palavra para se lavar no Rio Jordão, foi algo, meus amados, inesperado. Naamã talvez esperasse outro rumo da história. Ele esperava que as coisas iriam acontecer de outra maneira. Talvez ele esperasse, quem sabe aqui conjecturando, que o profeta iria sair de lá para fora, ia estender um tapete vermelho para ele passar, visto que ele era um homem de grande escalão, um homem de guerra, um homem de batalha, um homem muito respeitado. Vou lançar aqui o tapete vermelho para ele passar, dar o melhor assento na mesa, preparar uma boa refeição, e depois eu vou colocar as mãos e ser curado. Irmãos, é assim que muitas vezes nós lidamos com Deus. É assim que muitas vezes nós agimos com Deus. Mas, amados, precisamos entender, e eu volto a dizer para você, que a nossa vida cristã, ela não é regida em cima de expectativas que nós vamos criando. Mas a nossa vida cristã, ela é regida, é na fé, meus queridos. E a fé, ela nos aponta o caminho. E o caminho, quem nos mostra é o Senhor. Deus, ele sabe exatamente como trabalhar, como agir, como nos conduzir dentro da nossa necessidade. Aquela lepra que estava ali no corpo de Naamã era algo, meus amados, que Deus estaria usando para que Naamã viesse a conhecer o Deus dos deuses. E muitas vezes nós vivemos certas situações, nós estamos dentro de certos contextos da nossa vida que nós não conseguimos entender, meus amados, o porquê daquilo. Estou orando, estou buscando, mas Deus, ele está trabalhando conosco, tirando essa nuvem, tirando este óculos que nós colocamos dentro das nossas expectativas para nos fazer avançar dentro do alvo, do propósito dele, do caminho que ele direciona. Muitas vezes, quando nós nos dobramos diante do Senhor em oração, nós já vamos com uma oração toda pronta, toda feita. E ali nós só abrimos a boca e falamos com Deus: Senhor, faça assim, faça assado. Senhor, vai lá. Senhor, faça assim. Senhor, venha cá. E, meus amados, precisamos entender, aleluia, que o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe como ele precisa, de que maneira, onde é necessário ele apertar, ele agir nas nossas vidas. E a ordem de Deus para Naamã naquele momento
foi para que ele mergulhasse no Rio Jordão 7 vezes. O Rio Jordão era um rio de águas barrentas, principalmente nos dias da cheia. Era o momento onde o rio transbordava e aquelas águas eram águas sujas, barrentas. E Naamã ficou indignado com isso, pois tinha na sua terra, lá em Damasco, na sua região, tinham rios mais limpos, águas mais puras. Por que então, se é para mergulhar, então que eu mergulhe em água limpa? Mas, meus amados, a questão não está simplesmente no mergulhar. A questão não está se a água limpa ou suja. A questão está na obediência. É isso que nós precisamos entender. O que Deus ele quer trabalhar com as nossas vidas é sobre esta questão da fé e da obediência. Porque a fé e a obediência ela tem que andar juntas. E naquele momento, quando Deus manda Naamã mergulhar naquelas águas, Deus estava quebrando aquele orgulho, quebrando aquela vaidade, aquela prepotência. Deus estava trabalhando em cada mergulho que aquele homem ia dando naquelas águas. E o texto nos conta ainda, meus queridos, que quando ele recebe aquela palavra, ele dá meia volta e sai indignado. Quantas vezes você já saiu indignado da presença do Senhor? Quantas vezes você orou em determinado assunto, determinada questão diante de Deus, e Deus não respondeu como você queria? Deus não respondeu da maneira que você esperava. Quantas vezes você saiu frustrado? Porque você esperava que Deus fosse responder, fosse agir dentro daquela cartilha que você colocou diante do Senhor. Amados, quanto nós nos enganamos quando agimos, quando procedemos desta maneira para com nosso Deus. Naamã ficou indignado. Talvez você esteja indignado. Você orou, você fez um propósito, mas o Senhor respondeu de outra maneira. Ah, meus amados, quem conhece os nossos corações é o Senhor. É Ele quem conhece o seu coração, é Ele quem conhece o meu coração. É Ele quem conhece o coração de cada um de nós. Nós só conseguimos ver o que está exteriormente. Nós só vimos aquilo que está aparente aos nossos olhos, mas Deus conhece o que está no oculto do nosso coração, do coração de cada um. E muitas vezes, meus amados, note bem isso. Talvez aquela pessoa que para você tem uma ideia do coração dela, uma ideia formada daquela pessoa, talvez não seja essa mesma ideia que Deus tenha. Ah, meus amados, quanto que nós nos enganamos. Quantas vezes nós nos colocamos também num pedestal. Quantas vezes também o nosso orgulho nos impede de ver a glória de Deus. Naamã, ele não foi impedido de ver a glória de Deus. Ele pôde ver a cura, não somente a cura do físico, a cura também da sua alma, porque naquele momento, quando ele sai indignado, os seus servos que estavam junto com ele o convence a mergulhar naquelas águas. E a Bíblia nos conta que ele foi mergulhando, mergulho após mergulho. E quando ele chega no último mergulho, a sua pele estava completamente restaurada. Ele foi transformado. Amados, a maior resposta que Deus quer trazer para o nosso coração, a maior resposta de oração, guarde isso dentro de você, a maior resposta de oração que Deus quer trazer, meus amados, é a resposta de transformação das nossas vidas, de quebrantamento. Esta é a maior resposta que Deus quer trazer. Cada mergulho que Naamã foi dando ali naquelas águas, foi algo que Deus foi tirando e foi limpando. Precisamos ser limpos. Cada momento na nossa vida, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus venha nos limpar, que Ele venha nos mergulhar nas águas do Espírito, que Ele venha nos inundar dentro destas águas do Espírito Santo, para que possamos ser limpos, transformados. O presente que Naamã trouxe, de nada valeu. A carta que ele trouxe não surtiu nenhum efeito. Mas no momento em que ele submeteu a ordem de Deus, a vitória alcançou.
No momento em que ele submeteu à ordem de Deus, ele pôde ver, experimentar do poder de Deus. Que você venha nesta noite se submeter à vontade do Senhor, não da sua maneira. Não busque ao Senhor da sua maneira. Não queira barganhar com Deus. Não pense que os seus presentes, que os seus holocaustos, as suas ofertas, não pense, Deus não nos vê, meus amados, como nós vemos uns aos outros. Ele conhece o que está dentro dos nossos corações. Que você possa, neste momento, deixar que o Espírito de Deus te leve para estas águas, que Ele venha te conduzir em cada mergulho, e cada mergulho deste, você venha declarar para o Senhor: Senhor, vai me limpando, vai me transformando. Quem sabe você foi se distanciando tanto de Deus, que hoje você está tão sujo, tão cheio de lepra. A lepra representa o pecado. Quem sabe você está aí precisando se mergulhar nas águas do Espírito, se lavar no sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o nosso pecado, para que você também venha experimentar de uma nova vida em Cristo Jesus. Naamã, quando ele sai do seu último mergulho, já não é mais aquele mesmo homem quando entrou na primeira vez, no primeiro mergulho. Não é mais aquele homem que parou na porta da casa do profeta e de lá saiu indignado. Ele agora sai daquela água, daquele último mergulho, um homem transformado. É isso que Deus quer fazer na sua vida. A obra de transformação, de mudança de caráter, mudança de posicionamento, mudança de vida. É isso que o Senhor quer fazer. Os presentes de Naamã, eu volto a dizer, não valeu para nada. Tanto é que, seguindo o texto mais adiante, ele voltou para casa com seus presentes. E ele até insistiu com o homem de Deus que recebesse os presentes. Mas o homem de Deus não quis. E ele voltou para casa carregando os seus presentes. Meus queridos, Deus não se vende. A bênção de Deus, ela não é vendida. Deus, ele não é Deus de barganhas. Talvez você está criando tanta expectativa dentro das suas orações. Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Meus amados, somente ponha no altar de Deus. Se quebranta diante do Senhor. Se lance no altar do Senhor. Se derrame no altar do Senhor. Se lance de fato, se prostra no altar de Deus e deixa que Ele vai fazer da maneira dele, do jeito dele, porque Ele sabe como agir, como trabalhar, como fazer nas nossas causas. Que o Espírito de Deus venha completar a sua palavra no nosso coração. Espírito de Deus, obrigada, Jesus, obrigada. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Complete-a, Senhor, ao nosso coração e que o Senhor, ó Deus, venha neste momento derramar abundantemente em cada coração, visitando-os, ó Deus, de uma forma muito especial, em nome de Jesus.